E aí, pessoal? A gente vai se aventurar numa busca milenar. O que é a alma? O que acontece depois que a gente bate as botas? Essa pergunta, meu amigo, essa é das antigas. Tá na mente do ser humano desde que o mundo é mundo. E a resposta, para muitos, tá na ideia da alma, sabe? Uma parada imaterial, tipo um espírito, que vai além do corpo físico. Mas, falando sério, o que é a alma? Definir essa bagaça é uma parada complexa. Tem gente que acha que a alma é tipo o chefe da nossa consciência, o eu que pensa, sente e vive tudo. Já outros acham que é uma energia, uma força que dá vida ao corpo e se liberta quando a gente morre. A parada é que a crença na alma está em todo lugar, em todas as culturas, em todas as épocas. Civilizações antigas, tipo os egípcios e os gregos, já quebravam a cabeça para entender a alma e o rolê dela depois da morte. A alma é tipo a estrela principal em várias religiões, representando a imortalidade e a conexão com o divino. Mas e aí? Na era da ciência e da razão, como a gente encara essa parada de alma? Será que é só uma crença para a gente se sentir melhor? Ou será que tem algo a mais? Algo além do que a gente conhece? Filosofia da alma. Pensamentos que rolaram por muito tempo. A busca para entender a alma sempre foi o assunto principal na filosofia, desde os tempos da Grécia Antiga. Platão, um dos caras mais importantes da filosofia ocidental, acreditava na imortalidade da alma. Para ele, a alma era tipo um vampiro, eterna. Já existia antes da gente nascer e continuava vivona depois da morte do corpo. Aristóteles, que foi aluno do Platão, pensava diferente. Ele via a alma como uma xerox do corpo, grudada na matéria. Para ele, sem corpo, sem alma, a morte era o fim da linha para ambos. René Descartes, um filósofo brabo lá do século XVII, veio com a ideia de que mente e corpo eram coisas separadas. Ele achava que a alma era tipo a mente, totalmente diferente do corpo. Essa ideia bombou no Ocidente, separando o mundo em duas partes, a material e a espiritual. A galera da filosofia moderna e contemporânea continua debatendo essa parada de alma. Uns defendem que a consciência é só o cérebro funcionando. Outros falam da alma como um tipo de HD, um campo de energia que interage com o corpo. No fim das contas, a busca da filosofia pela alma nos faz questionar tudo: a consciência, a realidade e até a nossa própria existência. Ciência e alma. Uma busca por respostas concretas. A ciência, com aquele jeitão preciso dela, sempre atrás de evidências, busca respostas para os mistérios do universo. Mas será que a ciência consegue desvendar a natureza da alma? A neurociência, por exemplo, estuda o cérebro e como ele funciona. Com tecnologias de ponta, os cientistas conseguem mapear as áreas do cérebro responsáveis pela fala, memória, sentimentos e tudo mais. Essa visão cabeça, digamos assim, sugere que a consciência, muitas vezes ligada à alma, é só o cérebro trabalhando. Por exemplo, quando alguém bate a cabeça e a personalidade muda completamente, isso mostra como o cérebro influencia tudo. Só que a ciência ainda não sabe explicar tudo sobre a consciência. Como é que a gente se sente eu? Como é que surge o eu de um monte de neurônios? Ninguém sabe ao certo. Alguns cientistas falam sobre a hipótese de uma consciência quântica, tipo um campo de energia interagindo com o cérebro. Outros buscam na física quântica explicações para coisas como as experiências de quase morte. A ciência continua investigando a mente e a consciência, buscando respostas que possam finalmente desvendar a natureza da alma. Espiritualidade. Diversidade de crenças e tradições. A crença na alma é tipo a base de várias religiões e tradições espirituais do mundo inteiro. Essas crenças trazem conforto, significado e esperança para lidar com a ideia de que a vida acaba. No cristianismo, a alma é criada por Deus e é para sempre.
Depois da morte, a alma encara o julgamento e vai para o céu, para o inferno ou para o purgatório. A crença na ressurreição do corpo também é muito importante para os cristãos. Já o budismo acredita na parada do renascimento. A alma, ou a consciência, volta para outro corpo depois da morte, em um ciclo infinito chamado de samsara. O objetivo é alcançar a iluminação, se libertando desse ciclo. O hinduísmo também acredita na reencarnação. A alma, chamada de Atman, muda de corpo várias vezes, até se conectar totalmente com o divino, o Brahman. O karma, a lei do retorno, decide como vai ser a próxima vida. As religiões afro-brasileiras, como o candomblé e a umbanda, também acreditam na imortalidade da alma. Para elas, a alma, depois da morte, pode voltar para a terra como um espírito guia ou ancestral, ajudando quem ainda está vivo. As crenças sobre a alma são bem diferentes umas das outras, mas todas tentam explicar o que acontece depois da morte e qual o sentido da nossa existência. Evidências da alma. Mitos, mistérios e experiências pessoais. A busca por provas da existência da alma fascina a humanidade há séculos. Desde histórias de pessoas que quase morreram até a crença em fantasmas e aparições, muita gente jura ter tido contato com o mundo espiritual. As experiências de quase morte, as EQMs, são relatos de pessoas que ficaram entre a vida e a morte e descrevem coisas como sair do corpo, ver uma luz forte ou encontrar parentes que já faleceram. Algumas pessoas interpretam essas EQMs como provas de que a alma se separa do corpo físico. Só que a ciência ainda está procurando explicações para isso. A mediunidade, a capacidade de falar com espíritos, também é usada como argumento para provar a existência da alma. Mas comprovar isso cientificamente é complicado, e a galera da ciência ainda não acredita muito. Mesmo sem provas definitivas, muitas pessoas encontram conforto e significado nas suas crenças espirituais e nas suas próprias experiências. A busca por respostas sobre a alma continua a intrigar e inspirar a humanidade. Alma. Realidade ou ilusão? Uma viagem para dentro da gente. Acreditar ou não na alma é uma questão complicada, com várias camadas e muito pessoal. Não tem uma resposta certa para a pergunta: a alma existe? A filosofia oferece diferentes pontos de vista sobre a natureza da alma, explorando a relação entre a mente e o corpo, a consciência e a matéria. A ciência busca respostas no mundo material, investigando o cérebro e como funciona a consciência. As religiões e as tradições espirituais oferecem conforto e significado, guiando os seus seguidores em suas jornadas espirituais. Experiências como as EQMs e relatos de mediunidade alimentam a crença na alma, mesmo sem nenhuma prova científica. No final das contas, acreditar na alma é uma questão de fé, uma escolha de cada um, baseada em suas experiências, valores e reflexões. Cabe a cada um de nós pesquisar, questionar, pensar e encontrar a sua própria verdade. A busca por entender a alma é uma viagem para dentro da gente, uma exploração da consciência, da existência e do mistério da vida.